E aí, moçada do quinto período, beleza? Espero que estejam todos com saúde, todos bem, se Deus quiser, todos trabalhando, né? Ganhando seu suado dinheirinho. E estamos aqui quase finalizando o primeiro bimestre de vocês, né? Olha que beleza! Agora, esse mês agora a gente finaliza o primeiro bimestre. Em outubro a gente começa o segundo bimestre de vocês e em dezembro vocês já estão aí com o quinto período finalizado. Olha que maravilha, hein? Já estamos mais da metade um pouco da apostila de vocês, dessa, né? Daqui uns dias já tem a próxima aí do próximo bimestre. Pois bem, meus queridos, vamos lá? A gente continua falando da Guerra da Coreia, né? Qualquer dúvida, eu estou no celular todas as noites, todas as noites assim, né? De segunda a sexta, das 19 às 22h35. E estou à disposição para tirar dúvida, né? Qualquer coisa aí. Então, é isso. Vamos lá? Para a questão... Nossa, diz assim. Quais foram os principais acontecimentos da Guerra da Coreia? Gente, alguns, né? Então, vamos lá. Foi um conflito, essa guerra, foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a do Sul, que, aliás, elas continuam separadas até hoje, né? No mesmo território, porém separadas ideologicamente, politicamente, economicamente, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Quando as tropas norte-coreanas, ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950... a Guerra da Coreia foi resultado direto da divisão arbitrária, lembra lá em Potsdam, né? A reunião de Potsdam lá, né? Conferência de Potsdam, que dividiu, né? A Guerra da Coreia foi resultado direto da divisão arbitrária daquela península pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante a Conferência de Potsdam em julho de 1945. 1945, só lembrando aí, foi o final da Segunda Guerra Mundial, certo? No entanto, para entendermos melhor o contexto da divisão da península em 1945, é preciso recapitular alguns pontos da história coreana ao longo do século XX. Então, vamos lá. A Península da Coreia sofria com interferências estrangeiras desde o começo daquele século, pois em 1910 a região foi oficialmente anexada ao território japonês, a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia a ocupação da Coreia por cidadãos japoneses. Com isso, deu-se início à formação de colônias japonesas na Coreia, a partir da tomada das terras produtivas dos coreanos, além da exploração do trabalho dos coreanos por parte dos japoneses. A ocupação japonesa na Coreia tornou-se violenta, principalmente a partir da década de 1930, e casos de violência foram comuns, inclusive violência sexual contra as coreanas. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço de guerra realizado pelos americanos e passaram a lutar contra os invasores japoneses. E lembram vocês que o Japão, quando os Estados Unidos jogou as duas bombas no Japão, o Japão, todos os territórios que ele estava ocupando, ele deu fora, né? Porque ele tinha sido bombardeado com 2 bombas atômicas, então para eles foi demais, né? Aliás, para qualquer lugar do mundo seria demais, né? Apesar disso, é importante pontuar que naturalmente houve colaboracionismo da parte da sociedade coreana com os japoneses, havendo até mesmo a adesão de coreanos ao exército japonês. Quando os japoneses foram derrotados em agosto de 1945, essa derrota aqui foi derrota na Segunda Guerra, tá? A parte norte da Coreia encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas, que eram socialistas, né? Que haviam iniciado a luta contra os japoneses na Manchúria. Foi nesse contexto que americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si. Então, quer dizer, não foi os coreanos mesmo. Só que por conta disso, desde então, eles já
ficaram separados, né? Cada qual ocupando-a militarmente e desenvolvendo o regime alinhado aos seus interesses. Qual que é o regime? Então, a URSS ficou com a Coreia do Norte e o regime socialista. Os Estados Unidos ficou ancorado lá, né? Ficou lá usando a Coreia do Sul e o regime aí capitalista, beleza? Vamos aqui. 14. Federal do Rio Grande do Norte. A China atravessava grandes dificuldades econômicas em 1966, quando Mao Tse-tung deu início à Revolução Cultural, que se declarava contrária a 4 velharias. Quais eram? Velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Como se isso pudesse ficar velho, né? Ideia, cultura, costumes, hábitos. Ai, ai, só esse povo mesmo. Apesar de propagar transformações nessas áreas, a Revolução Cultural foi também um movimento político. Por quê? Fortaleceu o poder de Mao Tse-tung, em razão da repressão aos líderes acusados de direitistas e do expurgo dos que faziam oposição ao grupo maoísta. Então, lembra que nas outras aulas eu falei para vocês que ele abriu o governo dele para poder as pessoas falarem o que pensavam e tal, só que ele não achou que teria uma chuva de pontos negativos, né? Então, aí ele fez nessa Revolução Cultural uma verdadeira, como se fosse uma lavagem cerebral no povo, né? Então, foi essa aí, por que aconteceu isso, certo? 15. No Ocidente, as relações de Mao Tse-tung com o marxismo foram objeto de discussão. Alguns estudiosos questionaram se Mao era realmente um marxista, enquanto outros argumentaram que seu pensamento estava baseado no stalinismo e não acreditava nada de novo e não acrescentava nada de novo no marxismo-leninismo. As ideias de Mao só foram reconhecidas internacionalmente pelo termo maoísta depois da Revolução Cultural. O fato dos estudiosos ocidentais questionarem a filiação marxista dos ideais de Mao Tse-tung estava relacionada a quê? Estava relacionada à Revolução Chinesa a partir de uma base camponesa e não operária. Lembra que ele desfez de vários setores, ele pegou algumas áreas industriais e desfez e tal. E isso aí fez com que muita gente morresse, né? Porque morresse de fome, na miséria e tal, porque passaram um perrengue louco. Mao inovou na proposta revolucionária em relação ao marxismo clássico, ao apoiar a ação revolucionária do campesinato chinês e não na classe operária. Beleza pura? Então vamos para a nossa última questão, pessoal. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Fundação Getúlio Vargas. A grande marcha empreendida nos anos 30, lembra que foi uma marcha assim de não sei quantos anos, né? Por Mao Tse-tung e seus seguidores, foi ocasionada por qual motivo essa marcha? Foi uma fuga dos contingentes comunistas que estavam sendo perseguidos pelas tropas do Kuomintang. Isso aí a gente vem falando desde lá na primeira aula. Qualquer coisa, vocês olhem aqueles vídeos lá antes, né? Que agora eles estão um pouquinho melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Os primeiros vídeos a gente vai dando uma apanhada até que vai melhorando. A fuga dos membros do Partido Comunista para o interior do país visava conseguir apoio camponês para enfrentar as tropas nacionalistas do Kuomintang, que estavam no poder e perseguiam o Mao e seus seguidores. E aí, o que acontece? Foi essa marcha aqui, ela durou alguns anos, né? Até que Mao realmente pegou o poder e tudo aí. Então, qualquer coisa, meus queridos, qualquer coisa mesmo, vocês podem me perguntar, tá? Estou à disposição, ok? Beleza? Tchau, tchau.